Boa tarde, é um prazer estarmos hoje aqui, né? Agora são 2h30 no Brasil, e a Universidade Zumbi dos Palmares, em parceria com o Instituto Brasil-Israel, promove o debate Mulheres Negras e Antirracismo, né? Aqui no Fórum Internacional de Equidade Racial e Empresarial. O evento tem como propósito pautar o ESG como caminho possível no combate à desigualdade social, de gênero e racial no mercado de trabalho. E comigo, né, eu sou a Rosiane Rodrigues, sou a consultora consultiva do Instituto Brasil e Israel para a diversidade, né, sou consultora consultiva para a diversidade no IB. Temos hoje aqui a presença de Linoy Jamber, que trabalha para a inclusão de jovens etíopes na sociedade israelense, e Juliana Kaiser, né, que é especialista em ESG e professora do MBA em Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Uma boa tarde para vocês duas. Linoy, seja muito bem-vinda. E a gente aproveita para iniciar o nosso debate com a seguinte questão: diversidade não tem preço, tem valor. E, nesse sentido, como é que são, né, tragam, por favor, os desafios que vocês enfrentam para a inclusão, né, não somente racial, não somente de pessoas negras no mercado de trabalho e em ações de empoderamento, mas também como é esse recorte trazendo a demanda de gênero, como são as demandas para a inclusão social de negros e mulheres nessa perspectiva em que a diversidade se constitui como um valor para o mercado de trabalho. לינוי, בהתחלה הם התחילו להגיד כל מיני דברים כדי להתחיל, אז השאלה זה איך בשוק העבודה, איך לעשות בשוק העבודה עם השילוב, עם הגזענות שיש בכל העולם, ואיך אפשר לעשות את כל הדברים האלה של קריירה, ואיך לראות גם את האבטלה, וגם הדבר החשוב שלהם זה השילוב. איך לעשות את השילוב עם נשים שחורות בעולם וגם בשוק העבודה. É só para deixar as pessoas que estão assistindo mais inteiradas, a Linoy estará conversando conosco em hebraico, e por isso que Renata está aqui para nos dar o suporte da tradução simultânea. Obrigada, Renata. לינוי, את יכולה עכשיו לתת את התשובה שלה, ואז אני אתרגם. אני באופן אישי לא חוויתי גזענות בשוק העבודה, אבל דברים שכן קיימים הם הרבה פעמים לא יקבלו מישהי שהיא שחורה לעבוד בסופר, ולא יגידו לה את זה, ולפעמים יש תפקידים שהם כזה שהם בהובלה, אם זה בכל מיני ארגונים וגופים שהם גדולים, אז לאו דווקא ייתנו את זה לאישה שהיא שחורה, לא רק שאישה היא גם שחורה, וזה משהו שאנחנו נאלצות להתמודד איתו, וכמו שאמרת, זה בכל העולם, ואני חושבת שהדרך להשתלב היא גם להראות מי את, מעבר לצבע שלך, להוכיח את עצמך, ולא לתת למקומות האלה להוריד אותך, ואם מקום לא עושה לך טוב, אז פשוט לא להיות בו. A Linoy traz que ela nunca viveu nada sobre racismo, ela nunca viu, nunca sentiu nada nela na pele, mas ela sabe que isso acontece no mundo inteiro, principalmente pessoas que não são recebidas de repente dentro de um supermercado para poder trabalhar, ou em algum lugar mais importante, onde são pessoas negras, ou principalmente mulheres. Não só mulheres negras, mas sim mulheres. Ela traz isso num fórum maior como mulheres. Ela sabe que todo mundo, o principal é a mulher mostrar o que ela é e para que ela veio fazer, qual é o lugar dela neste lugar, neste mundo.
Linoy, você poderia trazer para a gente como tem sido o seu trabalho de inclusão de jovens etíopes, né? E é uma coisa interessante da gente pensar, porque a África é um continente multirracial e multilinguístico, né? Illinois está conversando conosco em hebraico, que é uma língua do leste da Europa, da África, né? Do norte da África, e isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Linoy, como têm sido os desafios? לינוי, איך זה כל האתגר להיות אישה שחורה, ואיך זה השילוב שלך עם כל הצעירים האתיופים, שעכשיו את מדברת עברית, ואיך זה כל הדברים האלה, אבל הנקודה, הדגש שאת נותנת בדיוק לשילוב עם כל הצעירים. אני בעבודה שלי עובדת עם נוער, עם ילדים מכיתה ז' עד כיתה י"ב, ובעצם זה מתחלק. עם הצעירים יותר, אני עובדת איתם על בעיקר איך ליצור להם מקום בשכונה, שבו הם יוכלו להיות ולעשות הדרכות ולהוביל ולהעצים אותם ולחשוב איתם יחד על הגיוס לצבא, ולא לתת להם להסתובב ברחובות, להצליח לעזור להם בלימודים, להיות שם בשבילם, להיות משמעותיים בשבילם. זה משהו שמאוד חשוב לי. אני חושבת שהנוער פה בארץ, וגם אנשים שהם לא נערים, גם צעירים, אתיופים לא נותנים לעצמם הזדמנות להתקדם, ולא מספיק מעריכים את עצמם, בגלל הגזענות שיש פה, בגלל שהמוסדות לא מעריכים אותם, אז זה משפיע עליהם, הם כבר מתחילים לחשוב שהם לא מספיק טובים, והם גם לא מנסים להתקדם. עכשיו, אני לא מכלילה, יש תמיד את היוצא דופן, אבל בעבודה שלי אני משתדלת שהנערים שאני עובדת איתם, אז הם יגשימו את עצמם, ויעשו כל מה שהם יכולים בשביל להשיג את המטרות שלהם, בלי שום קשר לצבע שלהם. O trabalho dela é muito focado com jovens e com alguns adolescentes. Ela trabalha com adolescentes e jovens a partir do 7º ano, então ela trabalha de 7º ano até o 3º do ensino médio. O que ela dá maior ênfase em arrumar lugar para que esses jovens possam entrar nesse mercado de trabalho, mas principalmente para ajudá-los a não se colocar como algo que não pertencem a esse mundo. Ela tem muito contato com todos esses diretores dos lugares para que deem uma vontade que possam fazer com que esses jovens não achem que eles não são importantes nesse lugar. Principalmente os etíopes, quando eles já acham que são a mais nesse lugar, eles não se acham importantes. Então, o trabalho dela principal é de tornar esses jovens importantes, prepará-los para entrar no exército e preparar para esse mercado de trabalho. Obrigada, Linoy. Juliana, né, eu estou aqui ouvindo, né, a tradução da fala de Linoy e pensando no quanto o trabalho de Linoy em Israel, com os judeus etíopes, ele também se encaixa muito com a sua perspectiva de atuação, né, Juliana? E quais são os desafios, você, que é uma pessoa que está hoje, né, você que é especialista em ESG, trabalha com a formação de profissionais no MBA de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Diversidade tem preço ou tem valor? Tem valor. Rosiane, primeiro eu queria registrar a emoção de estar aqui, essa mesa formada por mulheres, e aí eu já queria trazer essa questão de gênero. No judaísmo, a gente entende que é a mulher que traz não só a questão do ventre, mas aí a gente pode pensar no judaísmo progressista e plural, mas é a mulher que traz a cultura para dentro da cultura judaica, para dentro de casa. Então, é uma emoção enorme receber esse convite do IB, de estar aqui e estarmos em 3, somos 4 mulheres, das 4 somos 3 mulheres negras, para pensar essas perspectivas,
Então, um prazer enorme, uma super emoção. Já quero agradecer o IB pelo convite, por estar aqui. Eu acho que a perspectiva brasileira é um pouco diferente, ou talvez bastante diferente da perspectiva israelense. A gente tem aqui nuances que são percebidas no teste do pescoço. Então, na UFRJ, por exemplo, eu conto nos dedos talvez de uma das mãos, quantos professores negros ou quantas professoras negras estão lá, por exemplo, no Instituto de Economia, onde eu ministro aulas. Quando eu vou falar com as empresas, por exemplo, para discutir essas questões de ESG, que se relacionam com as dimensões ambiental, social e de governança, raramente eu faço reuniões com pessoas negras. Então, a gente percebe efetivamente que quem está nas posições estratégicas no Brasil, ocupando, especialmente na área corporativa, na área acadêmica, como formadores de opiniões, não são pessoas negras. E se a gente avança nessa perspectiva racial e pensa também na questão de gênero, quando a gente se depara com uma mulher, como você, Rosiane, por exemplo, que é negra e pós-doutoranda, a gente já fica intrigado para entender como é que foi a sua jornada, porque a gente sabe que é uma jornada, de uma maneira geral, bastante tortuosa. A gente tem não só uma questão social, mas a gente também tem barreiras que são ditas invisíveis, mas que estão muito claras, ligadas aos vieses inconscientes e ao fato de que talvez antes de uma perspectiva de um avanço de mercado, de pensar em dimensões ESG, pessoas negras não ocupavam esses cargos. A gente tem muito trabalho para fazer aqui no Brasil. Eu sou otimista, a gente está só começando. Um fórum como esse, por exemplo, já nos traz. Primeiro que traz uma dimensão importante, aquela dimensão de desconstruir o judeu imaginário. Sim, temos judeus negros. Poder ir a Israel, por exemplo, no Dia da Independência, em Yom Ha'atzmaut, é emocionante, porque a gente vê judeus negros, judeus com fenótipo oriental, chineses, etc. E isso é importante para a gente poder pensar um pouco nessa diversidade, inclusive dentro do judaísmo. Como tem sido, Juliana, as demandas das empresas, né, com relação à colocação dos negros, né, aqui no Brasil, né? Você trabalha com algumas empresas multinacionais, com algumas grandes empresas, e um dos desafios é a manutenção, né, na conversa que a gente teve anteriormente. É como manter esses profissionais, que são profissionais extremamente qualificados, mas que têm um problema de manutenção desses funcionários. Como é que você tem visto e como é que você tem lidado com isso nas empresas que têm atuado na contratação de profissionais negros para a ocupação de postos de decisão? O que normalmente acontece, o caminho é falar com CEOs e falar com conselhos de administração para ter a decisão inicial, enfim, de contratar pessoas negras. A grande dificuldade é, de alguma maneira, pensar num processo mesmo de educação para que essa cultura inclusiva de diversidade racial possa cascatear para a empresa como um todo. Então, o que eu venho estudando de que maneira a gente consegue reduzir aquilo que a gente chama de turnover. Existem programas de diversidade racial muito robustos no Brasil que foram feitos nos últimos 3 anos e especialmente no último ano, no pós-George Floyd, em que as pessoas negras não ficaram nem 6 meses nas empresas. Isso representa, isso traz para quem é pesquisador do tema, como eu, para quem é pesquisador do tema, alguns dados. O primeiro deles é que esses profissionais, muitas das vezes, eles sofrem racismo dentro das empresas, sim, e esse racismo é aquele que é velado, que é praticado através das microagressões, através de uma desconfiança enorme sobre o potencial, sobre a qualificação profissional desses talentos, e, de alguma maneira, de alguns micro-boicotes de colegas, especialmente de líderes, né, de média liderança. Então, o que eu venho percebendo conversas antirracistas, elas são necessárias para que essa pauta avance, para que essas pessoas que são contratadas, não exatamente por cotas, mas por competência, elas possam, sim, ocupar os espaços. Eu tenho mentorado talentos negros, mas, às vezes, o que eu penso que eu preciso mentorar as pessoas brancas que estão nas empresas
que vão ter que se acostumar a ver pessoas negras não mais só abrindo a porta do elevador, limpando os banheiros e assim sucessivamente. Eu acho que o desafio está aí. Linói, em Israel nós temos uma grande quantidade de etíopes no comando nos postos de comando do exército. E para começar, eu queria saber como é que é essa construção e como é que vocês pensam essas formas de estar em postos de comando. E também gostaria de saber se essa blusa que você usa é um uniforme. você é do exército? לינוי, הם אמרו עוד כל מיני דברים על הגזענות עד עכשיו, ועכשיו היא שואלת אותך, למה בישראל יש כל כך הרבה אתיופים בצבא, וכל כך הרבה עכשיו יש גם בדרגה גבוהה בצבא, והיא גם שואלת אם החולצה שלך זה מין תלבושת, שאם את בצבא או לא. אז אני אתחיל בתלבושת. אני עובדת בתנועת נוער, בתנועת השומר הצעיר, וזה בעצם הבגדים של התנועה. זו תנועה ציונית, יהודית, שהתחילה המון שנים, יש אותה גם בתקופת השואה, ובעצם אני עובדת בתנועה, אני עושה שם את העבודה של הנוער, ואני נמצאת פה גם מטעם התנועה שלי, אז היה לי חשוב להציג אותה. ולגבי הצבא, אז התשובה שלי היא נורא פשוטה. המשפחות שלנו חלמו כל כך הרבה שנים להגיע לישראל ולהקים פה את הילדים שלהם, להקים פה את המשפחות שלהם, וזה היה חלום שהתגלגל במשך אלפי שנים, והם פשוט לקחו את הרגליים שלהם והתחילו ללכת, הם הלכו כל הדרך עד סודן, עד שהם הגיעו לסודן, ואז הם בעצם משם, אז הם המתינו, ואז המוסד עזר ובעצם העלה אותם לארץ, שזה המשפחות שלי, שזה ההורים שלי, לפעמים והסבתות שלי, והחלום הכל כך גדול זה על ישראל, אז ישראל זה מקום שאנחנו צריכים לשמור עליו, כי זה המקום שלנו, והמשפחות שלנו שמרו על היהדות שלהם, ובשביל להגיע לפה, ואנחנו מאוד מאוד ציונים, וחונכנו להתגייס לצבא, ולשרת בצבא, ולהגיע לתפקידים גדולים, אבל מה שכן, האחוז גיוס של אתיופים לצבא הוא נורא גבוה, אבל יחד עם זאת יש אחוז של נשר. מה זה נשר? זה בעצם אתיופים שמתגייסים לצבא, ונושרים במהלך השירות הצבאי שלהם, כי הם לא מצליחים להסתגל. כי הצבא לא תמיד מצליח לענות על המענים של כולם, ולא תמיד מצליח לענות על המענה שלהם, והם פשוט נושרים מהצבא. Linói começou respondendo sobre a blusa dela. Ela está usando um uniforme de um movimento juvenil judaico, a Shomer Hatzair, que já existe há muitos anos. Esse movimento já existe desde a época do Holocausto. E com relação ao exército, ela fala que essa é uma resposta muito fácil, porque todas as famílias etíopes que acabaram indo fazer a Aliyah, que é morar em Israel, todos eles sonhavam em chegar em Israel. Esse sonho cresceu o tempo todo, porque a esperança deles era de cuidar de Israel, de guardar Israel. Eles são muito sionistas, ela disse que a família dela é uma família muito sionista, onde vê Israel como um primeiro lugar. E esse sonho era de cuidar, guardar e proteger. Por isso, muitos acabam entrando no exército, uma porcentagem muito grande acaba chegando com cargos muito altos, mas alguns também acabam vendo nesse espaço que eles não conseguem tudo aquilo como resposta, então acabam saindo no meio do caminho.
mas é um cuidado muito grande em relação ao cuidar, guardar e proteger Israel. Uma das questões que eu acho que são importantes da gente trazer e perguntar para a Linoy é se ela se vê, né, nas empresas israelenses, se ela se vê, né, se ela vê os judeus etíopes nos postos de decisão, nas universidades e como pesquisadores, né, que é uma questão que Juliana traz, que é muito importante, que é a demanda por termos pessoas negras ocupando esses lugares, não apenas no chão de fábrica, né, nos postos de menor poder decisório, mas também em postos onde as pessoas ocupam papéis de destaque. היא שואלת, לינוי, אם לפי דעתך גם האתיופים ויש להם את ההזדמנות להיכנס לכל החברות ולהיות להם גם תפקיד גבוה, גם בחברות, גם באוניברסיטה, גם להיות מומחים בכל מיני מקומות, ולא רק מה שג'וליאנה קודם אמרה, האנשים השחורים הם האנשים שמנקים, או האנשים שנשארים בתפקידים שזה לא להגיד שזה תפקיד, אבל אם את חושבת שזה קורה בישראל וגם האתיופים, אם יש לכם את ההזדמנות להיות עם תפקידים גבוהים וגם אוניברסיטה ולהיות עם תפקיד גבוה בסוף. אני אתחיל בזה שהתפקידים שכמו שג'וליאנה דיברה עליהם, של הניקיון ושל כל התפקידים לא רצויים האלה במרכאות, אז בעצם זה ההורים שלנו, אז הם לא רכשו מקצוע, הם לא למדו, הם נולדו וחיו באתיופיה והם הגיעו לארץ בלי שום השכלה והם נאלצו לעבוד בעבודות האלה כדי לפרנס את המשפחות שלהם ולפרנס את הילדים שלהם. אנחנו, הנוער, לא רק הנוער, האנשים שהם בין ה-20 ל-30, כאילו קצת יותר, אז אנחנו יותר נחשפנו לצאת ללמוד וללכת לעבוד במקומות עבודה שהם נחשבים יותר ולהוציא בגרות וללכת לצבא. אני לא חושבת שזה לא אפשרי, אני גם לא חושבת שלא מקבלים את זה, יש הרבה מוסדות בישראל שעושים הרבה בשביל שיהיה לאתיופים את השוויון הזדמנויות הזה. רק רגע. ואני חושבת שזה לגמרי אפשרי. אני לא אשקר ואגיד שיש לנו את אותם הזדמנויות כמו שיש לאנשים לבנים, כי זה שקר. אנחנו נצטרך לעבוד הרבה יותר קשה, וזה לגמרי אפשרי. זה הכל תלוי בכוח רצון. O que ela traz é que essa questão de profissões simples, né, como ela fala, então, que se fosse de limpeza, isso existe. Os pais chegaram em Israel, na verdade, nenhum deles estudou, todos eles, quando começaram a vida deles, eram muito simples, e quando foram para Israel também não tinham nenhuma formação. Hoje, os jovens que já estão em Israel, ela diz entre 20 e 30 anos e um pouco mais, esses estudam, esses começaram a encontrar cargos, existem vários lugares que sim dão a eles chance, mas ela traz a mesma problemática que existe em todo o mundo, que um jovem negro não tem a mesma possibilidade que um jovem branco, e que isso acontece também em Israel, mas que ela sente que tem, sim, essa entrada para se estudar e não com algo específico. Todos eles foram atrás disso. Juliana, uma demanda que nos parece mundial,
né? Nós temos aí jovens, homens e mulheres negros e negras, tanto aqui quanto em Israel, que apesar da qualificação, apesar, né, dos anos de estudo, têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho em postos decisórios. Como é que você vê isso? É um cenário realmente difícil, assim, eu fiquei muito emocionada com a posse da ministra Pnina, é a única ministra negra etíope do Estado de Israel. Nesse momento, no Brasil, nós não temos nenhum ministro do Estado negro, autodeclarado negro, o que já diz bastante coisa. O que eu fico pensando que não é só a questão do letramento, né? A questão da quantidade de anos que a pessoa passa na universidade. Existe, sim, uma dificuldade, e aí eu acho que é um tema que uma queridíssima amiga, Lia Weiner Schuckmann, traz, que chama branquitude, das pessoas brancas que se entendem como privilegiadas de alguma forma, de entenderem que pessoas negras vão começar a ocupar esses postos decisórios. A questão do George Floyd, enfim, eu moro no Rio de Janeiro, apesar de nesse momento estar em São Paulo, acontece um evento, se é que a gente pode chamar, enfim, aquele assassinato a cada hora, não sei exatamente os números no Rio, mas diariamente acontece. De alguma forma, colocar uma lupa no George Floyd fez com que as empresas norte-americanas começassem a olhar para a diversidade racial, e isso cascateou. O que eu acho triste, porém é o que temos no momento, é que a questão da diversidade racial no meio corporativo, ela vem em função de um assassinato, em função de indexação de papéis da Nasdaq. Então, toda uma questão financeira, enfim, econômica, que vai fazer com que empresas comecem a investir em diversidade. Se é o que temos, é dessa forma que a gente vai avançar. Então, eu convido quem está assistindo a gente, nesse momento, enfim, estamos aqui num fórum que fala sobre Brasil e Israel, mas também sobre a questão empresarial, que a gente dê o primeiro passo. Existem empresas que têm muito medo de tratar a pauta racial, quando me convidam, falam quase entre os dentes, cochichando com muito medo, mas é necessário falar. Se a gente está num país de 56,4% de população negra, por que será que eu conheço menos de 10 CEOs negros no Brasil? Deve ter alguma questão que é estrutural e não exatamente objetiva que faz com que isso aconteça. Nesse momento, nós negros já somos a maioria nas universidades públicas e porque ainda ocupamos cargos operacionais. Eu acho que essa é a provocação que eu gostaria de fazer aqui para a gente poder pensar. E por que será que isso é praticamente global? Quer dizer, se eu não estiver falando de países efetivamente do continente africano. Pois é, né? A branquitude é uma estratégia de poder, uma construção, uma ideologia, né? E o George Floyd, que foi um evento de repercussão mundial, poderia ser chamado de João, de José, de Sebastião, de Márcia, porque a cada 27 minutos no Brasil, um jovem negro é assassinado pelo Estado. Então, nós temos aí pelo menos umas 2 gerações já perdidas, né? Porque não investir no futuro, não investir nos talentos que existem, fazem com que a gente continue alimentando e retroalimentando a estrutura, né, de aniquilação dos jovens, dos negros e negras nesse país, principalmente quando os representantes negros do Estado brasileiro negam o racismo e tem uma política de destruição, né, dos avanços conquistados nos últimos 20 anos, né, como as cotas raciais nas universidades e também, né, as políticas públicas voltadas para os terreiros e para os quilombos. Muito também nesse sentido. Então, destruir essas políticas parece que tem sido uma das demandas da branquitude, né? E como é que a gente trabalha no sentido de ampliar essas discussões e trazer, né, um pouco de futuro
para todos nós, porque a inclusão racial, ela não é um problema dos negros, ela é um problema dos brancos, né? E eu acho que é isso que a gente precisa discutir. Linoy, gostaria que você trouxesse para a gente as suas considerações finais, para que a gente possa, e que você nos deixe, Linoy, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de você que é uma jovem etíope, né? Você que tem lutado pela inclusão dos jovens, né? na sociedade israelense, nos deixe um pouco de incentivo. אני מבקשת עכשיו שתתני את המילים האחרונות שלך, ושתשאירי גם איזה ערך לאופטימית, משהו שאת כצעירה אתיופית, את יכולה גם למסור לכולם, משהו שזה יהיה מסר להם. אז כמו שאמרתי בפעמים הקודמות שדיברתי, אני באמת חושבת שהשינוי הוא תלוי בנו, ומהפכות עושים כשלא יושבים ושותקים בבית ומסכימים לזה שלא נותנים לנו להתקבל למקומות עבודה. אני חושבת שיש לנו הרבה מה להציע, ואני חושבת שאנחנו צריכים לדעת את זה, וברגע שנדרוש יותר, ברגע שנבין מי אנחנו ומה יש בנו שאנחנו יכולים להביא לשוק העבודה, אז אני מאמינה שלאט לאט זה ישתנה. וגם חינוך, תמיד מתחיל בחינוך. ברגע שאנחנו משקיעים בנוער שלנו ואנחנו מטפחים אותם ויושבים איתם ומדברים איתם על גזענות בגובה העיניים, אנחנו מסבירים להם מה זה, אז זה הכל מתחיל ונגמר בהם. הם בסופו של דבר יגדלו לעולם הזה ויחליטו את ההחלטות שלהם, והם בסוף ישפיעו על אם תהיה גזענות או לא תהיה גזענות. וזהו, שמחתי להיות פה, תודה שאירחתם אותי, תודה רבה. Ela traz que, como ela falou desde o início, tudo depende de cada um. Ela, como jovem, ela tem uma função muito grande e ela sabe que tudo aquilo que ela quer, ela, primeiro de tudo, ela precisa saber quem é ela, o que ela quer fazer, e todos aqueles que estão junto com ela também precisam saber qual é o seu lugar e por que eles querem tudo isso. Ela fala muito sério sobre a educação, e não dá para desvincular tudo o que acontece no mercado de trabalho da educação. Então, precisa falar sobre o racismo até com as crianças, e esse é um papel que ela faz, falar sobre isso. Ela sabe que isso acontece com o mundo todo, mas que ela tenta, dentro desse espaço onde ela está, tentar mostrar que existe, sim, uma luz no fim do túnel, algo que pode, sim, se pensar, sabendo quem é cada um dentro desse espaço. Ela agradece que foi convidada e ficou muito feliz e falou que está sempre aberta. Obrigada, Linoy. Juliana, por favor, suas considerações finais e os desafios para a próxima década. Se é que a gente pode falar assim, né? Não é? A gente está avançando. Há 10 anos atrás, a gente não estaria nessa mesa. A gente não estaria num fórum empresarial juntando mulheres negras e judias. Eu, Linoy, por exemplo, não estaríamos aqui. Então, se a gente já pensar sob o ponto de vista judaico, já poder pensar numa organização como Hashomer Hatzair, eu tenho uma criança no Hashomer Hatzair no Rio de Janeiro, e é uma criança negra, e é incrível, é um movimento sionista sensacional, e pensar também na existência do IB, então a gente já fala de um grande avanço, e de poder estar num fórum como esse, num fórum que traz um diálogo com empresas. Eu acho que o que a gente precisa é cada vez mais fóruns como esses e abrir diálogo. Muitas das vezes a questão racial é tratada por líderes, especialmente a alta liderança das empresas, com uma única palavra, que é o medo. E eu fico pensando que o meu propósito está em... e eu sou muito adepta da cultura da paz,
eu gosto muito de meditação e tudo, e de conversar com as pessoas. De que esse medo ele vai precisar parar de existir, porque nós somos a maioria da população brasileira. Então, isso é um caminho sem volta, né? E de que maneira a gente consegue, com o diálogo e ocupando esses espaços, pouco a pouco. É claro que existe uma dívida histórica, uma reparação que talvez a gente não tenha 50 anos. A gente vai precisar avançar muito mais rápido. E eu acho sempre uma pena, eu gostaria de repetir isso, que episódios como o do George Floyd ou do João Alberto, está completando 1 ano amanhã, né? Em Porto Alegre, tenham feito essa pauta avançar tanto. Mas já que eles aconteceram, a partir de agora, que avancemos, que falemos sobre racismo não só em novembro, porque pessoas negras elas estão vivas o ano inteiro. Então, que essas conversas elas sejam conversas que entrem numa agenda empresarial, que efetivamente os CEOs sabem disso, os diretores de RH sabem disso, porque nós não temos diretores, por exemplo, de RH negros, são pouquíssimos no Brasil. E não é preciso fazer um censo de diversidade, não é preciso gastar recurso financeiro. É só fazer o chamado teste do pescoço. E se a gente olhar para o lado e perceber que não tem pessoas negras em posição de liderança, é hora de mudar. Então, o meu recado é: deixem o medo de lado e a gente senta para bater um bom papo, tomar um café e falar sobre ações efetivas antirracistas, que, no meu entendimento, perpassam pela questão do empoderamento econômico-financeiro, especialmente de mulheres negras. Não cabe mais estarmos na base da pirâmide socioeconômica do Brasil. Muito obrigada a todos. Obrigada, Rosiane, pela mediação, Renata, Todarabá, Linói. Bom, eu também agradeço à Faculdade Zumbi dos Palmares e a parceria com o Instituto Brasil-Israel, que proporcionou esse encontro entre 3 mulheres negras. Na verdade, nós somos 4 mulheres aqui nesse fórum. A Renata veio, né, porque uma das nossas exigências era de que a tradutora de Linói, né, que Linói falasse em hebraico, que é um idioma do norte africano, né, e falado em Israel, né, e que a tradutora fosse uma mulher. E que isso era uma coisa que a gente não iria mão, exatamente pela valorização das demandas de gênero. E gostaria de agradecer à faculdade, gostaria de agradecer ao IB pela confiança e dizer que eu espero, né, como uma pesquisadora das relações étnico-raciais nesse país continental que é o Brasil, estar no ano que vem mediando uma mesa com mulheres negras judias, muçulmanas, mulheres indígenas, né, mulheres ciganas, porque a ideia de negritude é também a ideia de não branco, de povos não brancos. Então, nesse sentido, o enfrentamento à branquitude, o enfrentamento a essa ideia, né, de objetificação dos corpos daqueles que são não brancos é uma iniciativa fundamental. E se diversidade não tem preço, diversidade tem valor. E valor para que a gente tenha uma sociedade mais bonita, mais plural, mais colorida e mais justa, não só do ponto de vista social, mas também da equidade, porque é disso que se trata. Primeiramente, promover a equidade entre nós. E aí eu agradeço grandemente, fico por aqui. A nossa mesa termina agora, mas gostaria de já apontar que para o próximo ano gostaria de deixar essa ideia para a Faculdade Zumbi dos Palmares, porque é sempre muito importante a gente trazer esses temas para discutir com a sociedade, com as empresas e pensar nessas demandas. Obrigada, gente. Obrigada, Renata. Obrigada demais pela sua tradução. Linói, foi um prazer. Juliana, tudo de bom. A gente podia agora abrir os microfones e desejar uma boa tarde para todo mundo, né? היא אומרת שאפשר לפתוח את המיקרופונים ולהגיד לכולם צהריים טובים. אז היא גם מאוד מודה לך. ביי ביי, צהריים טובים שיהיו לכם.
Obrigado. Toda rava.